temos 21 regiões organizadas de saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Nos avisos, a gente chama a atenção para os dados, para as informações que estão nos nossos estudos, nas nossas análises de estatísticas do Estado em relação ao coronavírus, e a gente destaca isso para as regiões, e agora a gente tem uma nova decisão do nosso gabinete de crise que eu gostaria de dividir com vocês em função do aumento da transmissão que a gente observa do coronavírus em função da variante Ômicron. Mesmo que a ocupação de leitos, clínicos ou os leitos de UTI não acompanhe a mesma velocidade, o crescimento que a gente está observando em relação aos casos, né, ao diagnóstico de casos, é um momento delicado que merece toda a nossa atenção, todo o cuidado por parte de todos. Nós, inicialmente, vamos chamar aqui o nosso servidor, Bruno Paim, que é diretor, chefe da divisão dos dados e indicadores do Departamento de Economia e Estatística, para apresentar esse atual cenário do Rio Grande do Sul, para dividir com todos vocês o que está acontecendo, quais são as circunstâncias, qual é a evolução que a gente está vendo em relação ao coronavírus no Estado. E após essa apresentação dos dados feitos pelo Bruno Paim, eu agradeço aqui a participação, nós vamos anunciar os encaminhamentos que foram feitos na reunião do Gabinete de Crise de hoje. Boa tarde, Bruno, a palavra está contigo. Boa tarde, senhor governador. Boa tarde aos cidadãos e cidadãs que nos acompanham. Eu vou compartilhar, então, brevemente uma apresentação com a conjuntura, né, mundial do Brasil e do Rio Grande do Sul, com os principais dados que nós viemos acompanhando ao longo do tempo. Todos esses dados estão disponíveis nos diversos materiais produzidos pela Comitê de Dados, pela Secretaria de Saúde, então todos esses dados estão disponíveis por ampla divulgação. Tá? Vou compartilhar com vocês a tela, só peço que me confirmem se está aparecendo certinho aqui a apresentação. Imagino que sim. Então, aqui trazendo já os dados do Covid no mundo, né? Esse gráfico ele mostra o número de casos confirmados acumulados em 7 dias por 100 mil habitantes, ou seja, em proporção à população. E a gente vê que diversos países, aqui Portugal, Itália, Uruguai, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, todos eles apresentam evolução, aumento dos casos, e passando em muito os picos anteriores, ou seja, esse foi o pico anterior de Portugal, e neste momento ela se encontra com 2.500 casos acumulados por 100 mil habitantes no país. O Rio Grande do Sul também passa por elevação, como a gente vai ver mais logo em seguida. Tá? Então, essa evolução recente do aumento dos casos, ela ocorre em vários países do mundo e passa e ultrapassa muito os picos anteriores. Aqui se vê a relação de pacientes em UTI para cada 1 milhão de habitantes. Né? Também há um aumento do número de pacientes internados como proporção da população nesses países. Então, Estados Unidos, França, Espanha, a Alemanha passou por um aumento e agora voltou a reduzir, Canadá, aqui Portugal menos, né, e Reino Unido também um pouco menos. Tá? Então, o aumento dos casos confirmados, ele repercute, como a gente vai ver em seguida, menos, mas repercute nas UTIs, e aqui, por fim, os óbitos. Né? Então, a elevação dos óbitos, ela ocorre nesses países, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, então todos os países também passam por uma elevação, logicamente, em proporção muito inferior ao que foi em momentos anteriores dos óbitos. A gente viu que os casos confirmados estavam em patamares muito superior ao de antes, mas por efeito da vacina, os números de óbitos, ele não representa, né, não repercute da mesma forma, felizmente. O Rio Grande do Sul aqui está com uma mínima, entre a mínima histórica aqui de 0,48 óbitos acumulados em 7 dias por 100 mil habitantes. Como comparação, aqui a gente traz os dados da vacinação, né? Então, aqui no eixo horizontal, quanto mais para a direita, maior o esquema vacinal completo, ou seja, maior a parcela da população com o esquema vacinal completo. Então, a gente tem aqui na liderança, aqui, né? Portugal, com cerca de 90% da população, Espanha, com um pouco mais de 80%, e Rio Grande do Sul, com taxas superiores aos Estados Unidos, ao Reino Unido e próximo da Alemanha, com cerca de 73% da população residente vacinada com segunda dose, né, ou com esquema vacinal completo. E no eixo vertical, ou seja, quanto mais para cima, nós temos a proporção da população com dose de reforço.
Nesse sentido, países como o Reino Unido, então, lideram o número de doses de reforço no país. A Alemanha, né, Itália, França e Rio Grande do Sul aqui com um pouco menos de 20% de dose de reforço como proporção da população, que indica ainda um tempo para avançar, né? Claro que a vacinação aqui no país como um todo, ela iniciou mais tarde do que em todos esses países mostrados no gráfico. Avançando para os dados do país, aqui nós temos o número de casos confirmados como proporção da população para cada estado, né? E o que a gente vê é a elevação em diversos estados, ou seja, essa perninha aqui no fim, né, representa o aumento de casos recentes em diversos estados, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul também dentre eles. Avançando sobre os óbitos, né, o mesmo gráfico agora aplicado ao número de óbitos, a gente vê que o país como um todo apresenta aumento dos óbitos recentes, claro, né, eu reforço, em proporção muito inferior ao que foi em outros momentos da pandemia, mas há essa elevação. Aqui em São Paulo, a gente também percebe um aumento dos óbitos por Covid nesses estados, né, o que denota aí uma situação no país como um todo de aumento de casos e, mais levemente, de óbitos também. E aqui, trazendo para a realidade do Rio Grande do Sul, nós observamos o aumento de casos confirmados, como a gente viu, e não tanto nos óbitos, né? O óbito é muito mais leve, claro que a última parte do gráfico aqui ela está sujeita a subnotificação, mas em outros momentos que nós acompanhamos elevação semelhante de casos, os óbitos já tinham aumentado, né? Então, esse aumento de óbitos agora realmente é muito inferior a momentos anteriores da pandemia, o que não diminui a preocupação, mas não a elimina, né? Porque os óbitos, como a gente viu em outros países, aumentaram também. E aqui esse gráfico traz a evolução conjunta dos principais indicadores, né? Em azul, nós temos os casos confirmados, em preto, os confirmados em UTI, em amarelo, os confirmados em leitos clínicos, e em vermelho aqui o número de óbitos. E a gente vê que realmente há um descolamento, né? A linha azul, que é de casos, ela dispara e as outras aumentam em proporção muito inferior aos movimentos anteriores, embora, como a gente ressaltou em outros países, haja repercussão, e como a gente vai ver agora, trazendo aquele dado final ali para o Rio Grande do Sul. Aqui uma visão das regiões Covid. Então, todas essas regiões com seta vermelha, elas estão atualmente no pico de casos confirmados como proporção da população, né? Então, todas essas regiões indicadas em vermelho, elas estão no máximo de casos observados na semana. As indicadas em amarelo estão muito próximas e devem alcançar esse máximo nos próximos dias. Tá? E aqui, trazendo para as hospitalizações, e já encaminhando para o fim da apresentação, aqui nós temos a evolução de leitos clínicos, que toda a série histórica, né? Então teve um momento mais crítico entre fevereiro, março e abril de 2021, depois mais um movimento em maio e junho, e atualmente o que a gente vê é essa curva aqui. Os patamares ainda são historicamente baixos, né, quando comparado a esses picos, mas há uma elevação realmente abrupta aqui do número de leitos clínicos internados com Covid e suspeitos em leitos clínicos, que já chegam a quase 1.000 no estado, né? A evolução na semana anterior foi de 162 confirmados, ou seja, houve um aumento de 162 confirmados em leitos clínicos, e na última semana já se soma 300 confirmados a mais, né? Então, quase mais do que triplicou o número de internados em leitos clínicos com Covid ou suspeitos de Covid desde o início do ano. Aqui a mesma análise reproduzida para os leitos de UTI, também, né, a mínima, a gente sai de uma mínima histórica para essa elevação, e é essa elevação que a gente dá o zoom agora, e mostra que houve um aumento de 30 confirmados na semana anterior, e na última semana já se soma 134 confirmados a mais em leitos de UTI em todo o estado. Tá? Essa variação, né, aqui é a variação diária, né? Então, quanto aumentou o número de internados em leitos clínicos na barra mais clara e na barra mais escura em leitos de UTI por dia. Então, a média atualmente é cerca de um aumento diário de cerca de 80 internados a mais por dia em todo o estado, né? Sendo que ontem, esse dado aqui é de ontem, houve um aumento de 119 em um único dia, 81 em leito clínico e 38 em UTI, entre confirmados e suspeitos. E, por fim, trazendo o dado da pediatria, que também passou por um aumento recente, né? Aqui são dados exclusivos de leitos pediátricos, o outro que a gente estava mostrando é leitos adultos, né?
Então, essa evolução também ocorre em leitos pediátricos, chegando aos máximos já da série de toda a pandemia, né? Que leito pediátrico houve essa evolução, saindo de 4 no dia 1º de janeiro para 40 né, internados em pediatria no estado, em leito clínico, e aqui em UTI a evolução é um pouco menor, mas também ocorre, saindo de cerca de 3 no dia 1º de janeiro para 13 atualmente em todo o estado. Seriam esses os dados a serem apresentados, senhor governador, eu fico à disposição para qualquer questionamento que venha a surgir. Muito bem, obrigado, Bruno. Essas informações aqui são importantes para que a gente possa, né, explicar o que está acontecendo aqui para a população. Nós estamos diante de uma situação em que temos uma disseminação claramente aí, muito grande do vírus e, por isso, o reforço dos cuidados é muito importante, né? A gente pede aqui a todos que mantenham os cuidados necessários para que a gente consiga, diante dessa grande incidência do vírus, evitar que a demanda que virá, mesmo que ela seja menor pelos leitos em relação aos outros períodos, proporcionalmente ao número de casos diagnosticados, como o que já se verifica, já estamos no maior volume de incidência de casos confirmados da série histórica aqui do coronavírus, e ainda deveremos ter algumas semanas de incidência maior de casos, proporcionalmente a esse volume de pessoas, nós já estamos observando e vamos observar certamente maior demanda por leitos clínicos e leitos de UTI. No momento em que a gente tem as próprias equipes dos hospitais também contaminadas, e isso nos preocupa, assim como também temos as dificuldades causadas pelo período de férias e, adicional a isso, o problema do custeamento, o custeio dos leitos no estado do Rio Grande do Sul, como é para todo o Brasil. No início da pandemia, o Ministério da Saúde apresentou, para abrir leitos, um custeio diferenciado para os leitos de UTI, um valor maior para o custeio dos leitos de UTI para atendimento de Covid. E com o que parecia ser uma demanda menor, né, desde a vacinação no final do ano passado, o Ministério da Saúde emitiu portaria sinalizando, então, que encerraria esse financiamento dos leitos de Covid, dos leitos de UTI para Covid, e que encerraria isso no mês de fevereiro. Então, além do contágio alto dessa variante, nós estamos trabalhando para evitar que haja esse agravante, que é o encerramento, o fechamento dos leitos de UTI por conta da falta do financiamento adequado por parte do Ministério da Saúde. Nos próximos dias, a gente enviou um ofício para o Ministério da Saúde solicitando a manutenção desse custeio dos leitos clínicos e dos leitos de UTI, esse custeio diferenciado, para o tratamento da Covid, e em dezembro do ano passado, salientando, o Ministério anunciou que deixaria de custear de forma diferenciada esses leitos a partir de fevereiro, o que significaria encerrarmos, a partir de 1º de fevereiro, 1.057 leitos de UTI para a Covid, né, e que nós não queremos e trabalhamos para que não haja esse encerramento. Nós não queremos que fechem esses leitos e vamos trabalhar para que não fechem esses 1.057 leitos de UTI Covid. Provocamos já o Ministério da Saúde para mantermos esses leitos abertos. O que o Ministério da Saúde apresentou até aqui foi a possibilidade de habilitação de apenas 315 desses leitos em forma normal, ou seja, na condição normal do custeio, que é de R$ 600, bem menos do que os R$ 1.600 que o Ministério aporta hoje para os leitos de UTI Covid. Então, nós teríamos um problema de financiamento, de fechamento de leitos. Nós temos 957 leitos de UTI adulto no Rio Grande do Sul, regularmente estabelecidos, que atendem pacientes em geral das diversas enfermidades, e vocês sabem que a gente ainda tem aquilo que ficou represado pela própria pandemia em atendimentos, o que significaria, então, nós termos, a partir desse encerramento desses 1.057, pelo menos 700 leitos a menos. Então, a gente está trabalhando para manter esses leitos abertos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no mês de fevereiro, e vamos trabalhar uma mobilização nacional para isso. As regiões que receberão alertas, né? Nós estamos passando aí da situação dos avisos para alertas. Qual é a diferença da situação do alerta? É que a gente exige, por parte da reunião,
a apresentação de um plano de ação. Né? Os municípios reunidos vão ter que apresentar um plano de ação de como estarão lidando com a situação do coronavírus nas suas regiões. Nós realizamos na semana passada uma reunião com as diversas regiões do Estado. Alguns municípios já estão intensificando seus cuidados, fiscalizando o cumprimento dos protocolos, cancelando, eventualmente, grandes eventos que estavam previstos, mas, mesmo assim, a gente continua vendo um aumento do número de casos, e é isso que nos preocupa, né? Diante dos dados que a gente apresentou aqui com o Bruno Paim, por decisão tomada na reunião do Gabinete de Crise dessa manhã, nós vamos emitir alertas para 12 regiões Covid. 12 das 21 regiões receberão alertas, ou seja, os municípios terão que fazer a reunião dos seus comitês de enfrentamento ao Covid e reportarem ao Estado quais são as providências que vão adotar. São regiões que não apresentam somente aumento de casos de forma muito elevada, de forma muito intensa, mas também apresentam um grande aumento de ocupação dos leitos, tanto nos leitos clínicos quanto nos leitos de UTI, o que prenuncia poder vir pela frente algum tipo de dificuldade em atendimento para a população. O Gabinete de Crise, portanto, emite este alerta para 12 regiões, são elas as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santa Rosa, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. Essas 12 regiões, né, vão precisar fazer a reunião dos seus gabinetes de crise, reunir os municípios para apresentarem ao Estado o plano de ação em comunicação, em restrição de algum tipo de atividade ou, pelo menos, redução de possibilidades de aglomeração, como forma de reduzir a disseminação do vírus, que é pelo que nós trabalhamos, né, para que não tenhamos problemas em atendimento de leitos hospitalares. Eu sei, é importante dizer aqui a todos que nós estamos todos cansados, o que nós queremos verdadeiramente é o fim da pandemia. Alguns especialistas apontam que podemos estar neste ciclo que se está observando diante do que possa vir a ser o fim da pandemia, mas ainda é uma situação de extremo cuidado, necessidade de muitos cuidados por parte de todos. Todos estamos cansados, eu também estou cansado, não é fácil lidar já mais do que a metade do meu governo com uma situação dura como essa, mas o que a gente pede é a sensibilidade de todos para evitar a exposição das pessoas ao risco de contágio. Mais contagiosa a variante Ômicron exige mais cuidados. Eu mesmo, né, me cuidando, acabei sendo contaminado, preciso me cuidar mais, todos precisamos nos cuidar mais e, principalmente, evitar a exposição de outras pessoas ao risco. Por isso que o reforço do uso da máscara é fundamental, né, em todos os momentos, em todos os ambientes, evitar de expor as outras pessoas a risco de contágio, usar a máscara que serve como uma barreira física para que, se eventualmente a pessoa estiver contaminada, não contamine as pessoas à sua volta ou reduza muito essa possibilidade de contaminação a partir da barreira física que a máscara é. É importante que todos mantenham o seu calendário vacinal em dia, né? Aqueles que não tomaram a segunda dose, que tomem a segunda dose, que identifiquem aí se já está no momento de tomarem a terceira dose, aqueles que já estão no momento da dose de reforço, né, que já alcança boa parte da população. É importante que a gente avance mais rapidamente nessa dose de reforço, que dá substancial reforço na imunidade para as pessoas, para que a gente possa evitar casos mais graves que demandem atendimento hospitalar, com isso se sobrecarregue menos as estruturas hospitalares e também a pessoa que eventualmente está contaminada, sendo assintomática por conta da vacina, né, que está protegendo essa pessoa, então ela não desenvolve os sintomas, ela também contamina menos. A pessoa que está vacinada, ela protege a si mesma, e por desenvolver menos os casos graves, com menos sintomas, portanto, ela é menos risco para as pessoas que estão à sua volta, porque a partir da coriza, né, da tosse, dos espirros, enfim, dessas manifestações de sintomas que especialmente se dá a contaminação das pessoas à volta.
É cansativo, eu sei, mas é necessário, a gente não pode baixar a guarda, né? Muitas vidas podem ser salvas pela consciência de todos. O uso da máscara, como eu falei, é crucial, a higiene constante das mãos, o uso do álcool gel, ambientes arejados, é importante que a gente mantenha para evitar, né, situações de contaminação, como eu já falei, também a vacinação como formas de reduzir a possibilidade de contaminação. Nós já ultrapassamos a fase de residava num tempo em que nós não tínhamos a vacina, não tínhamos outros instrumentos para lidar com o coronavírus. Esta variante se apresenta menos letal, mas ela é muito contagiosa. Nós não pretendemos fazer qualquer restrição aumentada aqui de atividades econômicas, mas é importante que a gente possa contar com a consciência de todos. A colaboração, o esforço de cada um dos gaúchos é fundamental nesse processo, porque estará salvando vidas e também sendo salvo, eventualmente, né? Todo mundo que faz esse gesto em respeito, um gesto de amor e respeito ao próximo, a usar máscara, manter distanciamento, se proteger, está protegendo a si mesmo e protegendo as outras pessoas. Nós não queremos chegar, portanto, a ponto de medidas mais drásticas, como a gente precisou em outros momentos, em outras circunstâncias. É um apelo que eu faço, portanto, a todos, né, em nome dos nossos colaboradores, em nome das pessoas que estão trabalhando nos hospitais, em nome das pessoas que estão dedicadas a salvar vidas na frente, né, voltamos ao ar. Espero que tenhamos voltado ao ar aqui. A Vânia, nossa intérprete de Libras, está de volta. Então, é um apelo que, mais uma vez, eu faço a todos. Não ajam como se a pandemia tivesse terminado, porque, de fato, para a maior parte da população até pode ser algo mais leve, né, graças à vacinação, à própria variação, à própria variante do vírus ser menos letal e também a vacinação protegendo, mas para muitas pessoas ainda pode ser letal e será, lamentavelmente, letal, pelo que a gente observa pelos dados dos outros países. Então, essa contaminação maior de pessoas vai levar a um aumento de óbitos, isso é certo, já está acontecendo. E, como eu sempre digo, pode ser um percentual pequeno, mas enfim, eu quero agradecer aqui a atenção de todos e destacar que, a partir desse momento, com a emissão dos alertas, as 12 das 21 regiões de saúde, de enfrentamento do Covid, precisam se reunir e manifestar o seu plano de ação para que possamos evitar situações de maior contágio. Esse é o nosso trabalho como gabinete de crise. Nós vamos continuar trabalhando também para manter os leitos abertos, mesmo com o subfinanciamento que se apresenta aí pelo Ministério da Saúde. Vamos reforço aqui também a necessidade da vacinação das crianças, que começamos hoje, né? Hoje o Rio Grande do Sul começou a vacinar crianças
as que têm comorbidades, público indígena e também população quilombola, e, além disso, as crianças com 11 anos, e depois vamos avançando aí na vacinação para as demais faixas etárias. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.